Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Reginaldo, sou teólogo católico, acadêmico de filosofia. Esse é o nosso canal, Dicas da Fé Católica. Hoje, um dia assim, muito triste, dia de luto para nós, não é? Perdemos o Papa Francisco, né, vigário de Cristo na Terra. Eu gostaria de comentar um pouquinho a respeito do acontecido no dia de hoje. Nós somos pegos de surpresa na madrugada de hoje, na manhã de hoje, não é? Comentar um pouco a respeito, mas antes, também comentar um pouquinho a respeito do que nós vivemos, o tríduo pascal, né? Bom, enfim, mas antes vamos começar rezando. A graça santificante é o nosso combustível. Sem a graça santificante, nós não conseguimos nada na nossa vida. Então, antes de fazer qualquer coisa, nós devemos começar rezando, né? Peço a você, então, que reze comigo, tá bom? Vamos lá? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruiste os corações dos vossos fiéis, com a luz do teu Espírito Santo, fazei que nós apreciemos retamente todas as coisas, segundo o teu mesmo Espírito, e gozemos sempre da tua consolação por ti, Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo a intercessão sempre da Santíssima Virgem Maria, para que esse nosso momento seja ainda mais abençoado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Glorioso São José, patrono da Igreja Católica, intercede, roga por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, meus caros, meus amados, perdemos o Papa Francisco, não é? Um Papa, assim, que gerou polêmicas, mas temos que olhar o lado positivo. Ele foi o Papa da misericórdia. Olha, eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar que muitos foram reinseridos na Igreja no pontificado de Francisco. Talvez, pessoas que estivessem à margem da sociedade, discriminadas de alguma certa forma, marginalizados, essas pessoas retornaram à Igreja no pontificado de Francisco. Claro que a ala conservadora da Igreja não viu com bons olhos o pontificado de Francisco. Então, gerou polêmica. Mas foi um grande papa. E Francisco foi, sim, um papa legítimo. Então, o que eu peço para você? Reze agora pela alma do Papa Francisco, né? Mas reze também pelo conclave. Reze pelo sucessor, pelo possível, aliás, vai ter, né, com certeza, o sucessor de Francisco. Então, reze, porque a Igreja precisa de um homem que seja fiel à tradição. Então, o sucessor de Francisco vai ter uma missão assim árdua na Igreja. Vai ter que enfrentar a linha progressista e, se ele for da linha conservadora, claro, se ele for progressista, aí ele vai enfrentar a linha conservadora. E no contexto em que nós estamos em termos de mundo, política, enfim, nós precisamos de um papa que seja diplomático.
antes de mais nada, um Papa que seja diplomático. Nem de direita, nem de esquerda, nem de centro, mas que seja um Papa fiel à sagrada tradição apostólica, seja um Papa fiel à sua missão, fiel ao nosso Senhor Jesus Cristo, fiel à Igreja. E que seja um Papa santo, nós precisamos disso. Então rezemos, sim, pelo sucessor de Francisco, para que tenhamos um bom Papa, tá bom? Bom, aí vocês me perguntam, Reginaldo, então, Papa Francisco morreu. O que acontece agora? O que é que acontece agora? Bom, agora nós temos aí um período de luto, que vai uns 10 dias, digamos assim, 10, 12 dias, no máximo 15 dias. Bom, a partir daí, então, o que acontece? Começa a convocação dos cardeais para o conclave. A palavra conclave significa com chave. Trancado numa sala com chave. Então a palavra conclave significa isso. Uma sala trancada com uma porta com chave, conclave. Aí é ali que acontece a reunião dos cardeais, que vai eleger, né, o sucessor do Papa Francisco, né? E são várias votações, vários escrutínios, são várias votações. E quando surgir aquela fumaça branca, habemus papam, né? E aí a gente fica conjecturando, né, qual será o nome que o próximo Papa né, irá usar. Nós tivemos o Francisco, quem sabe não teremos um Francisco II, a ala conservadora não quer o Francisco II. Eu sou da ala conservadora. Bom, enfim, tem essa polêmica. Os teólogos progressistas, os padres progressistas querem, sim, um Francisco II, mas eu acredito que não vai acontecer. Bom, e aí nós teremos o conclave, a eleição do Papa. Aí você me pergunta, tem algum nome, Reginaldo? Quem você acha que vai ser Papa? Bom, aí é o seguinte, a igreja é guiada pelo Espírito Santo, num conclave, assim como num concílio ecumênico, quem age ali é o Espírito Santo, tomando as decisões, através dos homens, claro, mas o Espírito Santo permeia tudo, conduz tudo. Num conclave é a mesma coisa, na eleição do Papa, quem comanda, quem permeia tudo a eleição do Papa ali, é o Espírito Santo. A igreja, nesse sentido, a igreja é infalível, né? Então, veja, é o Espírito Santo quem decide ali o sucessor. Mas eu tenho alguns nomes. Eu, pessoalmente, tenho dois. Dois nomes aqui, tá? Que eu acredito que vai suceder Francisco. É o Espírito Santo quem vai decidir. Mas olha só. Dois africanos, claro. O cardeal Robert Sarah, para mim é o favorito. O cardeal Robert Sarah, conservador, para mim ele é o favorito. Bom, aí nós temos também o cardeal Turkson, né? Peter Turkson, que é de Gana, na África também. Então, o cardeal Robert Sarah, ele é da Guiné, África. E o cardeal Peter Turkson, ele é de Gana, também na África. Eu aposto nesses dois. Mas nós temos dois italianos que também são fortes candidatos. Matteo Zuppi, da Itália, e Pietro Petrolin, também da Itália. Se eu não me engano, esse Pietro Petrolin, ele tem cerca de 60 anos de idade, 63. Os outros cardeais também, como Robert Sarah, deve ter mais ou menos essa idade. Veja, a igreja não quer um papa muito ancião, muito idoso. Por quê? Nós já tivemos episódio aí com Bento XVI, recentemente com
Papa Francisco aí, que ficaram doentes, envelheceram, ficaram doentes, e a igreja não quer que isso volte a acontecer. Mas um cardeal, é difícil de achar um cardeal que seja mais novo, seus 40, 50 anos por aí. Não, ele vai ter de 60 anos para cima, com certeza, né? Então, esse Robert Sarah, né? O Peter Turkson, de Gana, que deve ter os seus 70 anos por aí. E esse Pietro Petrolin, da Itália, deve ter os seus 63 anos por aí. Talvez sejam os mais indicados. Tá bom? Rezemos. Rezemos para que o Espírito Santo nos dê um bom papa. Tá bom? Mas todos eles, gente, são exemplos. Eles são outro Cristo. Cristianos alter Christus. O cristão é um outro Cristo, mas o sacerdote, ele age in persona Christi. Ele faz as vezes de Cristo. Então, Jesus Cristo, né? Que seja exemplo de Jesus Cristo para todos nós. E com certeza, sendo exemplo de Jesus Cristo, ele vai ser misericordioso, ele vai ser diplomático, ele vai, de uma certa forma, denunciar as injustiças que estão acontecendo nesse mundo, né? Mas outro ponto que eu gostaria, olha como precisamos rezar pela sucessão apostólica, pela sucessão do Papa Francisco agora. Veja só. Recentemente, eu não sei a fonte segura, mas eu não sei se realmente é isso. Foi noticiado recentemente que por sites aí como o UOL, enfim, que o governo dos Estados Unidos quer influenciar o conclave, de uma certa forma, né? Quer influenciar o conclave para ter ali o seu papa. O governo é de direita, mas tem também o pessoal da esquerda que quer influenciar o conclave. Veja, gente, por isso que nós temos que rezar. Os poderosos desse mundo não devem interferir na igreja. É óbvio que nós já tivemos imperadores que já influenciaram na escolha de papas, nós já tivemos até a máfia que, de uma certa forma, já influenciou na igreja, contrariando a nossa fé, porque não é uma coisa que... É um absurdo, não é? Não é algo que deva acontecer na história da igreja, mas já aconteceu. Então, os poderosos desse mundo querem influenciar o conclave. Rezemos para que o Espírito Santo nos dê um papa a prova, blindado, nos dê um papa blindado contra tudo isso. Não é mesmo? Se eu fosse candidato a papa, eu, Reginaldo, se eu fosse candidato ali no conclave e eu fosse eleito, e eu ficasse sabendo disso, tal governo quer te influenciar, quer te dominar, quer fazer de você uma marionete. Governo da direita e governo da esquerda querem fazer isso com você. A minha saudação inicial para eles seria a seguinte, aqui para vocês. Por quê, gente? O cristão não é bunda mole. Esses dias eu trouxe para vocês aqui no canal o martírio de um dos maiores mártires da Igreja Católica, São Policarpo, bispo de Esmirna. Esse homem morreu, colocaram fogo nele, mas o fogo não o consumiu, deram punhaladas, pegaram um punhal, feriram Policarpo, saiu tanto sangue ali do corpo de Policarpo que apagou o fogo. O fogo não conseguiu consumi-lo. Por quê, gente? Porque ele não negou nosso Senhor Jesus Cristo. Como o Papa, ele é um outro Cristo, ele não vai negar Jesus Cristo.
Ah, mas o governo vai investir no Vaticano, no Banco do Vaticano. Não interessa. Eu sirvo a Jesus Cristo e pronto. Ah, mas vai trazer benefício. Não, eu sirvo a Jesus Cristo, eu sirvo a verdade. Então rezemos para que o próximo Papa tenha pulso firme, que o Espírito Santo nos dê um bom Papa. Tá bom? Esse foi o primeiro ponto. Então, que o Senhor, quanto ao Papa Francisco, né? Quanto ao Papa Francisco, que o Senhor o tenha, que ele esteja nos braços do Pai. Tá bom? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Nós vivemos o Tríduo Pascal recentemente, não é? Quinta-feira Santa, sexta, sábado de Aleluia, domingo de Páscoa. O Tríduo Pascal. O Tríduo Pascal. Na Quinta-feira Santa, nós tivemos a missa da Santa Ceia do Senhor. Eu queria comentar um pouquinho a respeito dessa missa de Quinta-feira Santa, porque ela é muito importante, ela foi muito importante na história, porque ali aconteceu a instituição da Eucaristia, no mínimo isso, né? A instituição da Eucaristia e do sacerdócio católico. Veja, tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Tomai todos e bebei, este é o meu sangue. Instituição da Eucaristia, gente. Quinta-feira Santa, né? Como instituição do sacerdócio, nós temos uma frase que é crucial na Quinta-feira Santa. Fazei isto em memória de mim. Fazei isto em memória de mim. Disse aos 12 que estavam ali com ele, sentados à mesa da ceia. Ou seja, os 12 apóstolos, os nossos bispos católicos. Disse isso, fazei isto em memória de mim. Esta foi a instituição do sacerdócio católico, tá bom? Na Sexta-feira Santa, não precisa nem comentar, né, gente? Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos salvou, morrendo ali na cruz. E o domingo de Páscoa. Jesus morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou. Não tem mais sepulcro. Não tem mais, o seu corpo não está mais no sepulcro. Encontraram o sepulcro vazio. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Para a glória de Deus, para confirmar, né? Assim, para dar um carimbo na nossa salvação, né? Então, é isso aí. O Tríduo Pascal, quem participou, gente, foi uma graça imensa. Quem não participou, saiba que perdeu graças, imensas graças. Tá bom? Bom, por enquanto é isso. Daqui a pouco nós voltaremos com mais vídeos. Nosso canal é um canal católico, oracional, um canal também em que nós levamos, claro, conteúdos de doutrina católica, evidentemente, né? Orações do Santo Terço, Quaresma de São Miguel Arcanjo, né? E, obviamente, como eu fiz aqui hoje, notícias a respeito da fé católica, de cunho católico, né? Tudo que envolve a Santa Madre Igreja Católica Apostólica Romana, tá bom? Que os anjos do Senhor velem sobre vossos lares materiais, trazendo proteção, sobre vossas famílias, trazendo a paz e tudo aquilo que vocês necessitam, tá bom? Continuaremos sempre unidos e reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe imensamente a todos. Rezemos pelo conclave, rezemos para que o Senhor nos dê um Papa santo, que não seja nem de direita, nem de esquerda, nem de centro, mas que o centro dele seja o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe.